Salmo 119, do 97 ao 105. Amém? Salmo 119, do 97 ao 105. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me afaste dos teus juízos, pois tu me ensinas. Versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho da falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Amém? Podem sentar. Então, que nós possamos estar cada dia desejosos de aprender mais sobre a palavra do Senhor, de amar a lei do Senhor, de guardar os mandamentos dele em nossos corações e meditar em seus ensinamentos todos os dias. Amém? Então vamos juntos louvar ao Senhor. E quando o Valdir terminar de cantar, de louvarmos juntos, aí a gente faz as divisões de nossas salas. As crianças podem sair depois. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo
possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Amém. Romanos capítulo 13, o verso do 1 ao verso 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, como quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque sois ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém. A gente vai dar continuidade à nossa série de estudos sobre o cristão, a postura do cristão, né, e a política, né, as eleições municipais. E nesse nosso quarto estudo a gente vai estar assim refletindo sobre a postura que se espera do cristão e a escolha de seus candidatos. De acordo com o que nós lemos o texto, de acordo com o que nós fomos observando ao longo do estudo, nós vamos estar fazendo essa reflexão, essa meditação sobre essa importância de que essa nossa postura como cristãos, princípios que nós temos como servos do Senhor, exigem de nós escolhas coerentes, escolhas conforme a vontade do Senhor. E como nós temos aprendido, a relevância desse estudo, a importância desse estudo é nos conduzir nessas eleições de modo digno do Senhor, de uma maneira que em toda a nossa vida, né, não só em outras áreas da nossa vida, mas em tudo, inclusive na área da política, né, venhamos a expressar, venhamos a nos conduzir, nos portar diante da sociedade de acordo com a fé que nós confessamos, né? E um fato que deve ser considerado por nós sempre é que de todas as áreas do cristão, né, essa área, a área da política, é uma área que tem sido uma em que muitos não têm sido bem-sucedidos. É uma área em que, lamentavelmente, a atual ética cristã na política representa esse retrato negativo oposto ao que se espera dos cristãos. Nós vemos isso de maneira prática, porque muitas das vezes nós, como cristãos, deveríamos agir com sabedoria e com exemplo para a sociedade. Estamos dando um exemplo até mesmo pior, muitas vezes, do que aqueles que não professam a fé. E esse nosso estudo tem por objetivo justamente nos apontar assim os direcionamentos bíblicos, os princípios da palavra do Senhor, assim, para que venhamos a agir de maneira coerente com a vontade do Senhor. Por isso é necessário sempre fazermos essa reflexão. Antes da gente fazer aqui o início desse nosso estudo propriamente dito, fazendo uma pequena revisão da aula passada, nós vimos, né, estudamos que o cristão, de fato, ele deve se importar com a política e participar de maneira coerente nesse processo eleitoral. Não é que o cristão ele não deva se importar
com a política, ele deve se importar, porque faz parte da nossa vida cotidiana, está sempre presente em nosso meio. E a participação também, envolve também a nossa participação, seja elegendo os nossos representantes ou até mesmo alguns que participam, mas isso de maneira coerente, isso da maneira correta, né? Por aquilo que nós somos e aquilo que nós cremos, nós devemos nos importar, sim, com a política. E a implicação aqui é que nós, compreendendo biblicamente esse assunto, né, e exercendo a influência resultante dessa compreensão, o nosso envolvimento, né, o envolvimento do cristão de fato nessa esfera política e num pleito eleitoral, ele resultará em transformação de contextos. É por isso que eis a importância da nossa participação de maneira coerente, porque pela visão bíblica que nós temos, pela cosmovisão cristã que nós temos princípios, temos leis morais, as quais a palavra do Senhor nos ensina. Através desses princípios, através da vontade de Deus, é que a nossa participação e a escolha de políticos que assim agem de acordo com a vontade do Senhor, eles podem assim transformar esses cenários políticos. Esses cenários, né, esses contextos, melhor dizendo. Um exemplo disso é que nós vemos a cada dia crescer a criminalidade, as drogas, a prostituição. Então, se nós elegemos políticos que não vão combater essas coisas, se nós elegemos políticos que são a favor dessas coisas, nós não vamos contribuir para a transformação de contextos da sociedade. Mas, baseados nos nossos princípios, assim, agindo, nós vamos contribuir para essa transformação desses contextos. O que, assim, impossibilita, por parte de muitos cristãos, essa atenção devida à política. O que vai, muitas vezes, causar essa nossa não participação, ou que nos impede, muitas vezes, de dar uma atenção melhor e correta, se dá, muitas vezes, a interesses estritamente pessoais, é o caso de muitos, entre nós mesmos cristãos, a Igreja de Cristo, estamos apenas interessados muitas vezes naquilo que é interesse nosso, o que vai ser mais vantajoso para nós. Então, muitas vezes nós queremos escolher candidatos, queremos apoiar pessoas e governos por interesses pessoais, trabalho, promessa de trabalho, talvez por causa do tradicionalismo, né, político das famílias. Então, assim, as famílias muitas vezes elegem candidatos não baseados em princípios, mas apenas por tradição, por influências políticas partidárias, né, aquelas ideologias que são sedutoras, que são atrativas e que vai agradar a população, agradar a grande maioria. Sendo assim, irmãos, tendo essa revisão da nossa aula passada, nós vamos estar indo para o nosso quarto estudo, assim refletindo nossa postura como cristãos e essa escolha, a escolha dos candidatos. Para essa escolha, nós devemos assim fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos fazer a seguinte consideração, nosso primeiro ponto aqui, que é a legitimidade do governo à luz da palavra de Deus. Eu convido você a voltar a sua atenção novamente aí para Romanos capítulo 13, assim, para nós estarmos dando a atenção devida. Nesse nosso primeiro tópico, né, nessa escolha onde nós devemos considerar, em primeiro lugar, essa legitimidade do governo à luz da palavra de Deus, nós vamos fazer a seguinte reflexão, né, que o poder civil, ele é ministro de Deus para promover o bem e lutar contra o mal. Veja aí comigo Romanos capítulo 13. Nós lemos o seguinte, né? Versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores,
porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Esse é o nosso primeiro versículo aí. Aqui nós podemos entender, primeiramente, uma coisa. No versículo 1, nós vamos ver que a palavra do Senhor diz que o homem ele deve estar sujeito a essas autoridades, porque elas procedem de Deus, são instituídas por Deus. E aqui nós devemos entender que as autoridades, os governantes, esses que nos governam, elas são instituídas, elas procedem de Deus por meio da permissão divina. E aqui nós vamos entender uma coisa muito importante, é que existem sim governos e existem autoridades, existiram e existem ainda hoje. Autoridades que são perversas, né, que fazem o mal, que praticam mal para a sociedade e levam o povo, levam as pessoas a fazer aquilo que é mal. Aí, muitas vezes nós vamos nos perguntar, e Deus deseja que essas pessoas, que essas autoridades, que esses governos que fazem o mal, Deus deseja que essas autoridades aqui governem, já que é Ele quem institui, já que é Ele quem, assim diz na palavra, que procedem de Deus as autoridades. E nós devemos entender que as autoridades, elas são procedentes do Senhor por meio da sua vontade permissiva, por meio da permissão divina do Senhor. Elas, as autoridades, não são instituídas, não são assim colocadas, porque Deus deseja, de acordo com a vontade divina, que o mal governe. Porém, na sua soberania, na sua vontade, Ele permitiu essas tais autoridades. Seja para cumprir seus propósitos ou até mesmo para punir nações. E aqui nós vamos entender uma coisa, que nós, como cidadãos e cristãos que temos essa nossa participação importante no pleito eleitoral, temos a nossa devida importância porque somos nós que elegemos essas pessoas, que elegemos essas autoridades. E se nós, como sociedade, agirmos de maneira tola e colocarmos autoridades e governos que são maus, Deus ele permitirá. Não porque é a sua vontade que o mal governe, mas por sua permissão divina, ele assim procede, para que possa assim trazer punição aos povos, para que possa assim dar o seu devido castigo, porque os povos fizeram a sua má escolha. Um exemplo disso na Bíblia, que nós vamos ver, irmãos, era o desejo de Israel no Velho Testamento, que não foi coerente com a vontade de Deus. Lembra que lá Israel desejou ter um rei humano, um rei homem, e naquela ocasião, quando eles desejaram ter um governante, porque até então, quem governava a nação de Israel era o próprio Senhor. Aliás, ele sempre governou, mas ele é quem dava os seus direcionamentos, o próprio Deus, por meio ali dos profetas e dos sacerdotes, como o povo deveria agir. E o povo de Israel disse, não, nós queremos ser como as outras nações que têm um rei humano. E assim, nós sabemos que eles escolheram quem? Saul. E aí Saul foi escolhido de acordo com a sua aparência, porque era um homem bonito, era um homem alto, era um guerreiro. E ao longo da história de Israel nós vemos que Saul, apesar de sua aparência, apesar de no princípio temer a Deus, o que foi que ocorreu? Ele se deixou se desviar, se levar por caminhos errados. E a nação sofreu, e Deus ensinou a nação de Israel. O Senhor permitiu essa instituição de Saul, e a nação sofreu. E logo mais na frente, de acordo com o que era a vontade de Deus, o próprio Deus assim escolheu o rei que seria de acordo com a sua vontade, que foi o rei Davi. Sendo assim, as autoridades, elas procedem de Deus, certo? Por isso, nós lhes devemos esse respeito até certos limites. Deus ele instituiu e mantém o princípio do governo, mesmo que certos governos hajam não de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com a sua própria vontade. Então, esse princípio de nós sermos governados por autoridades foi instituído pelo próprio Deus, porque essas instituições, esses governos e essas autoridades
servos do Senhor, para assim, que nós vamos ver a partir do versículo 2, para fazer a vontade de Deus, que é o bem e a justiça. Acompanhe aí comigo o versículo 2, que vai dizer assim: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela. Como vemos, irmãos, no versículo 2 e 3, Deus instituiu esse princípio do governo não porque... e aqui nós não devemos nos limitar de que sim, existem governos maus e terríveis, mas de que são essas instituições, essas autoridades, as quais Deus usa para fazer com que a justiça seja feita, ou seja, para que o mal seja punido e para que o bem possa assim prevalecer. E aqui fica claro de que aquele que faz o bem não deve sentir medo nem temor das autoridades, porque assim o mal, a autoridade está ali para castigar e dar a devida punição ao mal e fazer a justiça. Versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Os governos e as autoridades foram assim instituídos por Deus também, como instrumento de justiça contra o mal. E é por conta de tudo isso que existe a necessidade de fazermos uma escolha correta, para que esses governos, para que essas instituições, essas autoridades ajam de acordo com esses princípios aqui, para fazer o bem e para punir o mal, para fazer aquilo que é coerente com a vontade de Deus. E se nós fizermos escolhas erradas, Deus sim permitirá, porém sofreremos. Receberemos as consequências das nossas próprias ações. Pois essas autoridades e governos contrários à vontade de Deus, né, do Senhor, elas não nos levarão a viver os princípios que já são assim estabelecidos. Um exemplo disso que nós podemos tirar na prática, governos como o da Coreia do Norte, né, governo comunista e ditador, que tira a liberdade do povo, que não permite, não dá a livre expressão, essa liberdade total, que oprime o povo não tem liberdade de assistir o que quer. Os próprios cristãos que lá habitam não podem expressar a sua fé. Então, esses governos foram instituídos há muito tempo atrás e estão até hoje governando aquelas nações. Só Deus sabe quando que vai acabar esses governos. Talvez só até a volta de Cristo. Esses governos ainda continuarão permanecendo lá, oprimindo o povo, oprimindo aqueles que, assim, querem ir contrário a esses governos que agem errado. Sendo assim, irmãos, essas autoridades sim procedem e são constituídas por Deus porque elas servem de instrumento do Senhor para fazer aquilo que lhe é agradável. Mas é aqui onde entra outro critério, né, sobre essa legitimidade desses governos. Quando a autoridade, o governo, ele se desvia, né, quando ela se torna ilegítima, ela se desvia desses princípios, pode e deve ser desobedecida. Nós devemos, assim, ir contra elas, porque Deus, ele julga que essas autoridades são ilegítimas. Um exemplo disso como eu falei, a Coreia do Norte, eles têm por lei de que o único que deve ser adorado é o próprio ditador, o próprio governador da nação. Lá não se pode prestar culto nem adoração a outro Deus.
Então, a lei lá do país castiga, pune, até mesmo com a morte, aqueles que adoram outros deuses e, mais especificamente, o único Deus. Por isso que muitos cristãos são presos. Então, a lei naquele país, apesar de ser uma lei humana, apesar de ser uma autoridade, vai contra o princípio de Deus e, por isso, não deve ser levada com legitimidade. Deve ser desobedecida. Outro exemplo disso ainda não existe no nosso país, mas é um caso que muito provavelmente, talvez no futuro aconteça aqui ou até em outras nações, como por exemplo o casamento homoafetivo, sendo como obrigação. Então, por exemplo, talvez aconteça de ser aprovada uma lei em que obriga pastores e padres, instituições religiosas, por exemplo, de serem obrigados a fazer um casamento homoafetivo, um casamento entre homem e homem, mulher e mulher. E se eles não fizerem isso, serão punidos na lei por homofobia, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa que hoje em dia é uma coisa que é conversada, mas de que isso pode acontecer, talvez em outras nações, até mesmo aqui. E se isso for colocado em lei, se as instituições religiosas forem obrigadas a fazerem isso e se não fizerem, serem penalizadas por lei, assim devemos desobedecer, porque o princípio e a palavra do Senhor não nos coloca como obrigados a realizar essas leis, a obedecer essas leis que vão contra a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor assim fala que para Deus é repugnante um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Deus instituiu o casamento e o relacionamento entre um homem e uma mulher. João Calvino, ele disse, não se deve pôr em dúvida que o poder civil é uma vocação, não somente santa e legítima diante de Deus, mas também muito sagrada e honrosa entre todas as vocações. Por isso, as autoridades e os governos devem ser legítimos diante do Senhor para fazer a sua vontade e cumprir com os seus princípios. De acordo com esse pensamento, 2 erros podem ser percebidos. E aqui nós vamos fazer essa aplicação. O primeiro erro é presumir que a política é mundana e não serve para os cristãos. Isso é um erro porque, como nós vimos, apesar de tudo isso, a política, e aqui falo de política não de a politicagem, mas a política como autoridade, como esses governos que regem a nossa sociedade, ela serve como ministra de Deus para que, fazendo as escolhas certas, cumpram o propósito do Senhor. Mas também outra presunção, outro erro é determinar que o irmão sempre vai votar em irmão, crente sempre vota em crente, e que todo crente é um bom político. Nem sempre isso é realidade. Sabemos que nem sempre aqueles que se instituem cristãos e crentes estão ali com legitimidade, mas apenas para benefício próprio, E às vezes, por mais que alguém seja cristão e esteja lá com honestidade, talvez para o cargo político ele não vai ser um bom gestor, ele não vai ser um bom prefeito, não vai ser um bom vereador, ou deputado, ou presidente. Por isso que, se é necessário, sempre fazemos as escolhas coerentes, mesmo que alguém seja crente ou não crente. Devemos fazer as escolhas com sensatez. O segundo ponto do nosso estudo. Primeiro, falando sobre a legitimidade do governo à luz da palavra de Deus. Segundo, o povo de Deus precisa ter critérios claros na escolha de seus representantes. Convido você aí comigo aí para Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17. Os versos do 14 ao 20.
Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor, o teu Deus, escolher. Homem estranho que não seja dentre os irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem multiplicará para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos, para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se desvie sobre os seus irmãos e não se incline e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. De sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Aqui no livro de Deuteronômios, essa parte da lei, são assim critérios e princípios que o próprio Deus estabeleceu com Moisés e diante do povo, quando o povo fosse desejar ter um rei. Lembra que eu falei sobre Saul, de que o povo queria, assim, à vista, como as outras nações, ter um governador humano, um rei, que era o caso naquela época. Então Deus já havia, antes daquilo acontecer, deixado princípios para quando o povo desejasse isso. Só que, claro, o povo fez de maneira errada. O povo fez escolhendo, como eu disse, baseando-se apenas na aparência, na estatura física, no estereótipo do homem, não olhando assim os princípios de Deus. Mas os princípios que Deus assim designou para a escolha das autoridades de Israel era que o rei, assim, a autoridade de Israel, ele deveria ser escolhido pelo próprio Deus, ou seja, ser conforme a vontade de Deus. Ele deveria ser israelita, fazer parte da nação de Israel, não deveria ser estrangeiro, alguém que não participasse, não fosse do povo de Deus e que soubesse dos princípios de Deus. Não deveria imitar os outros reinos, as outras nações, porque era costume das outras nações ter muitos cavalos, né? Porque os cavalos simbolizavam assim poder. Eram os cavalos que carregavam os reis, carregavam as carroças de combate, carregavam os soldados, então simbolizava assim poder e autoridade. Os reis não deveriam tomar para si muitas mulheres, né? Para o seu próprio luxo, nem ouro nem prata, para se beneficiar. E é interessante que nós observamos que na história de Israel houveram alguns que assim procederam. O mais famoso é o rei Salomão, né, que teve muita riqueza, juntou muita riqueza para si, juntou muitas mulheres para si, e não só isso, mas muitas outras coisas. Construiu palácios, teve muita riqueza. E no fim, como nós muito bem vemos, seu próprio livro de Eclesiastes, ele diz que tudo aquilo foi vaidade, foi um erro. Coisas que ele fez sem temor a Deus. Por isso que as autoridades instituídas para o povo de Israel deveriam assim proceder. E sendo assim, pegando esses critérios, pegando esses princípios, nós, povo de Deus, devemos tê-los claro nessa escolha dos representantes. Nós devemos discernir as pessoas apontadas por Deus para o bem comum do município e não aqueles que lhe convêm. O povo, na época, a nação de Israel, como eu falei, escolheu Saul porque ele convinha bem, porque a nação de Israel estava em guerra com outras nações e precisavam de um guerreiro, alguém que lutasse por eles e fosse à frente nas suas batalhas. Escolheram de acordo com a sua conveniência, mas não de acordo com os apontamentos que Deus havia dado no princípio. Isso aconteceu logo depois com Davi.
Hoje em dia, irmãos, claro que sabemos que Deus não vai falar por meio de um profeta, dizer, olha, é esse, é aquele, não. Deus já deixou os seus princípios, a sua palavra, para nós analisarmos, de acordo com os seus princípios, aqueles que mais se aproximam da vontade de Deus. Aqueles que assim vão agir de acordo com a sua vontade. E isso nós devemos fazer, não pensando na conveniência, mas no bem comum. Outro critério, né, é que devemos fazer a escolha de pessoas que não se dobrem diante da sedução do mundo, diante do poder, diante do dinheiro, como nós vimos aqui, esses princípios estabelecidos para os reis, também fazendo essa aplicação. Existem pessoas que estão interessadas apenas na fama, no poder, principalmente no dinheiro, na corrupção, né, naquilo que eles podem ter com um cargo político. Isso deve ser bem observado por nós, nessas pessoas. Provérbios, capítulo 25. Provérbios 25, 26, ele vai dizer assim. (25, 26). Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Ou seja, como uma fonte de água pura e limpa, que acaba se tornando impura por causa da lama, por causa das infecções, assim é a pessoa, o justo, que é seduzido pelo perverso. Se nós somos seduzidos por essas pessoas perversas, se nós escolhemos essas pessoas perversas para nos representar, também assim estaremos agindo como eles. Se nós não podemos, irmão, sequer nos associar com pessoas assim, porque a palavra de Deus ela nos ensina a não nos associar com pessoas perversas e corruptas, com ímpios. Se a palavra de Deus nos ensina a não nos associar com essas pessoas, quanto mais escolhermos tais pessoas para nos representar, nós estaremos associando com elas também. Estaremos compactuando com a perversidade dessas pessoas também. Indo aqui para o nosso terceiro e último ponto desse nosso estudo. O terceiro ponto é de que o perfil de um político ele deve ser segundo os princípios estabelecidos por Deus para o governo. E aqui nós podemos assim perceber alguns perfis que nos ajudarão nessa nossa escolha coerente. O primeiro dele é necessário existir a vocação. Há pessoas que eles são dotadas e são vocacionadas para esse poder público. Nem todo mundo vai ser político, nem todo mundo vai ter essa vocação para a política, para o gerenciamento de uma cidade ou até mesmo do nosso país. Como eu falei, não é todo honesto que vai ser um bom gerenciador, por mais que tenha boas intenções. E também existem aqueles que são gerenciadores, porém que são corruptos. Então é necessário haver essa vocação para fazer o bem, para agir de acordo com o princípio de Deus para o governo, que é fazer a justiça, fazer o bem e punir o mal. Uma pessoa ela não está credenciada para ser bom candidato apenas por ser um bom amigo, por ser de família, por ser evangélico ou amigo de evangélicos. Ela deve ser vocacionada para isso. Eu gostaria que você abrisse comigo aí para Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, os versos 3 e 4. Daniel 1, versos 3 e 4 vai dizer assim:
disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E aqui nós a pastor até já pregou sobre isso, nós sabemos que aqui, quando o Israel foi levado cativo pela Babilônia, assim o rei determinou que fossem escolhidos alguns da família real e dentre os nobres de Israel, que fossem assim capacitados, que fossem instruídos, que tivessem competência para dar assistência no governo, para darem assistência no palácio do rei, em alguns assuntos de governância. E esses que foram escolhidos foram Daniel e seus amigos. E eles eram competentes, eles eram tementes a Deus, eles tinham ciência, eles eram capacitados em estudos, em conhecimentos, eles tinham essa vocação. E sabemos que mesmo em uma nação, mesmo em um contexto de perversidade, em um contexto de uma nação que era idólatra e que era pagã, eles serviram sim como exemplo de justiça, de competência, até de temor a Deus, de levar o povo a temer a Deus, de levar até mesmo o próprio rei Nabucodonosor a ter temor de Deus. Mas não só vocação, é necessário preparo. O líder político, ele precisa ser uma pessoa preparada, uma pessoa que assim tenha a devida experiência, que não seja qualquer pessoa, né? Porque hoje em dia muitos sem experiência alguma, que não vai trazer nada de promissor para a sociedade, que às vezes vai apenas na tentativa de arrumar o seu emprego, vai apenas se candidatar na tentativa de ter o seu ganha-pão, de benefício próprio, não tem experiência. Como que uma pessoa assim vai trabalhar para o bem do povo? Sem conhecimento, sem experiência, sem preparo. Ele precisa ter a independência para pensar, para decidir, para lutar pelas causas propostas pelo seu governo. Alguém que não tem experiência é alguém que vai ser apenas ser levado por outras, né? Ele vai ser carregado, muitas vezes pelos sistemas, pelas ideologias do mundo, e não vai ter essa liberdade de agir com experiência e assim lutar pelas causas do governo. Ele não pode ser marionete, né, de outras pessoas e ideologias. Outro perfil, outra característica que faz parte desse perfil é o caráter, né? A maioria dos políticos eles sucumbem diante do suborno, da corrupção e vendem as suas próprias consciências. Lamentamos porque muitas vezes pessoas que têm boas intenções, elas acabam sendo eleitas e quando chegam lá, elas se seduzem, né? Por isso, até mesmo em pessoas que nós conhecemos hoje, pessoas que muitas vezes são próximas a nós, que sabemos que são honestas, devemos ter esse devido cuidado para ter a confiança devida de que essas pessoas não se deixarão vender, de que têm o seu caráter totalmente íntegro, que jamais se deixarão levar pela corrupção. O político ele precisa ser honesto e irrepreensível, não ter do que ser acusado. E aqui talvez a gente venha a pensar, mas isso é demais, porque não existe ninguém perfeito. E de fato, não existe candidato perfeito, mas isso não é desculpa. Não é porque alguém não é perfeito, não é porque um candidato ele não é perfeito, que ele vá se deixar seduzir, que ele vá tolerar a corrupção e a desonestidade. As pessoas, os nossos representantes, os quais escolhemos, eles são falhos sim, mas mesmo sendo falhos, mesmo não sendo perfeitos, eles não devem tolerar a corrupção e a desonestidade. Isso não é desculpa. Muitas vezes, né, eles se dizem,
Isso é muito famoso, né? Nós escutamos muito, né? Às vezes existem as desculpas, né? Roubou, mas fez para o povo. Ele não é perfeito, por isso ele pode errar aqui e acolá, ele pode ter um deslize, ele pode cometer um ato de corrupção. Não, isso não pode existir, isso não deve ser tolerado. Porque a partir do momento que isso é tolerado, as brechas vão se abrir cada vez mais para que a corrupção cresça e a desonestidade. Um último caráter para esse perfil é que ele deve ser administrador. Colocar uma pessoa, né, que não tem capacidade de gerenciar um governo é um desastre. Eu convido você para abrir aí novamente, abrir em Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41. Gênesis 41, do 37 ao 41. A gente conhece muito isso aqui. Diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Irmãos, não há exemplo tão fantástico como na Bíblia de um homem que administrou em toda a sua vida, né? Ele foi um administrador competente do que José. Mesmo quando injustiçado, mesmo quando sofrendo. Foi um bom administrador na casa de Potifar, quando lhe serviu como escravo. Foi administrador do cárcere, quando injustamente foi preso, né, por uma acusação falsa. E foi administrador de todo o Egito. De sorte que o Egito ele não sofreu, não padeceu. E Deus usou José para ser governador do Egito, para fazer com que a administração de José fosse tão boa de que a terra do Egito não passasse fome na época da seca e nem as terras ao redor. Porque na época da seca, os povos ao redor do Egito vinham comprar alimento do Egito. Alimento que o Egito havia estocado na época dos 7 anos de fartura. E aqui nós observamos algo interessante, irmãos. É que José, ele governou bem o Egito. Ele foi um bom governador. Só que antes de ser esse administrador, esse governador, ele foi um homem completamente temente ao Senhor. Foi um homem que em tudo na sua vida ele prestou total temência a Deus. Então, quando existem homens tementes a Deus e esses homens se levantam para serem esses administradores capazes, existe sim uma administração boa para toda uma população. Infelizmente, isso é escasso hoje em dia. Quem dera existissem pessoas assim, com essa capacidade e com esse temor de Deus. Certamente, Deus iria fazer toda uma nação prosperar. Mas, apesar disso, irmãos, devemos ter como critério essa capacidade de administrar. Deve fazer parte do perfil daquele que governa, daquele que é autoridade. Ter essa característica de administrador. Ele deve gerenciar bem, né? Um bom político, né, que deseja gerenciar bem o município, ele deve gerenciar bem a sua própria vida, a sua própria família, até mesmo as suas próprias finanças, para gerenciar bem um município. Se ele for fracassado em tudo isso, ele não vai gerenciar bem o município de forma alguma. Se ele for uma pessoa endividada, ele vai trazer dívida para o município. Se ele é mau na sua casa, na sua família, consequentemente, ele vai ser um mau trabalhador no serviço público.
Uma pessoa que não vai bem pessoalmente, não vai bem na sua própria vida, ela é desmotivada para trabalhar para os outros. Essa capacidade administrativa que nós vemos de José, ela ajudou o Egito na sua maior crise da época, e pessoas que são capacitadas para administrar, elas vão trabalhar para o bem de toda a sociedade, seja em qual época for, na bonança ou na crise. E concluindo assim esse nosso estudo, a postura que se espera do cristão nas eleições municipais, ele passa também pela sua escolha dos candidatos. Por isso, eis a necessidade de escolhermos corretamente. Fazemos essa escolha coerente. Sua postura deve evidenciar critérios claros para a sua escolha. As escolhas devem, acima de tudo, traduzir um bem comum, e não uma conveniência pessoal ou política partidária. Há coisas básicas: saúde, educação, emprego, segurança, moradia, progresso, que devem ser consideradas. E para essas coisas serem alcançadas em qualquer governo, há necessidade de pessoas com vocação, preparo, caráter e administração para fazer com que as mesmas sejam reais em qualquer governo. Amém? Que assim o Senhor venha nos capacitar, nos dá a sua graça para que venhamos a fazer essas escolhas coerentes, escolhas certas, para que no futuro, a longo prazo, não soframos nós, nem a sociedade. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por tua santa palavra que nos ensina, nos instrui, seja em qual área da vida for, Senhor. E que o Senhor conceda graça a toda a tua igreja, aquelas que estão aqui presentes essa noite, até mesmo aqueles que não estão conosco, Deus, que se recusam a ouvir a tua vontade, os teus ensinamentos, que esses irmãos possam receber de ti graça para fazerem escolhas corretas, Senhor, e coerentes com a tua santa palavra. Cuida de nosso município, cuida, Senhor, para que possam haver tempos de bonança, de progresso, de bem-estar para toda a sociedade, Deus, e que um governo que não seja ímpio possa assim estar sendo colocado como autoridade. Tu sabes, Deus, aquele que será elegido, seja por tua vontade permissiva, quando nós elegemos pessoas erradas, ou seja pela tua vontade divina, quando elegemos pessoas que são de acordo com a tua vontade de fato. A nossa oração é para que tudo ocorra conforme teu querer, Deus. Não nosso, não a nossa vontade humana. Pelo menos nós somos teus servos e vamos agir corretamente, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.